Tempos derivados do presente do indicativo. Inicialmente, você tem que saber conjugar os verbos no presente do indicativo. Verbo, só aprendemos conjugando. Vamos conjugar juntos. Se você conseguir conjugar no presente, por exemplo, o verbo amar, como é? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Se você consegue conjugar esses verbos no presente, você consegue conjugar essas três formas verbais. Presente do indicativo, presente do subjuntivo, imperativo afirmativo, imperativo negativo. Você consegue conjugar o presente do subjuntivo amar, vender e partir, e consegue conjugar o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O presente do subjuntivo é uma forma verbal que se conjuga com a partícula que, e você tira a forma verbal da primeira pessoa do presente do indicativo, bastando, se o verbo for da primeira conjugação, mudar o O para E. Se ele for da segunda conjugação ou terceira conjugação, muda o E para A. Vamos exercitar? Presente do indicativo do verbo amar. Para conseguir o subjuntivo do verbo amar, eu amo, basta trocar o O por E. E não esqueça, o subjuntivo sempre se conjuga com a partícula que. Eu falo e você repete. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Como fica no subjuntivo? Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. O E vai até o final. Observaram? Vamos ao próximo. O verbo escrever. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Como fica no subjuntivo? Que eu escreva, que tu escrevas, que ele escreva, que nós escrevamos, que vós escrevais, que eles escrevam. Começa com uma letra e vai com essa letra até o final. Segure esse A até o final. Verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Como ficará no subjuntivo? Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Essa técnica é maravilhosa, não tem erro. Assim você pode conjugar uns 13.000 verbos da nossa língua. Nós temos algumas exceções, vocês verão ao longo da aula. Verbo pôr. Se você sabe a primeira pessoa, você já sabe os demais. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem.
Como fica no subjuntivo? Que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha, que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham. Verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Como fica no subjuntivo? Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Observem que seja começou e foi até o final. O verbo estar também é uma exceção, porque a primeira pessoa termina em U. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estais, eles estão. No subjuntivo, que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja, que nós estejamos, que vós estejais, que eles estejam. Observaram? O esteja começa e vai até o final. Verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. No subjuntivo, que eu vá, que tu vás, que ele vá, que nós vamos, que vós vades, que eles vão. A terceira pessoa é igual à primeira pessoa. Verbo dar. Eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais, eles dão. No subjuntivo, que eu dê, que tu dês, que ele dê, que nós demos, que vós deis, que eles deem. Verbo haver. Eu hei, tu hás, ele há, nós havemos ou hemos, vós haveis ou eis, eles hão. No subjuntivo, que eu haja, que tu hajas, que ele haja, que nós hajamos, que vós hajais, que eles hajam. Essas exceções você tem que saber de cor. Verbo saber. Eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vós sabeis, eles sabem. No subjuntivo, que eu saiba, que tu saibas, que ele saiba, que nós saibamos, que vós saibais, que eles saibam. Agora, iremos ver alguns verbos fundamentais, como, por exemplo, o verbo passear. E outros que, assim como ele, também terminam em EAR. Exemplificarei com os verbos mais difíceis. Quem sabe conjugar o verbo passear, sabe conjugar todos os verbos terminados em EAR, como nomear, titubear, atear
etc. No presente do indicativo, eu passeio, tu passeias, ele passeia, nós passeamos, vós passeais, eles passeiam. No presente do subjuntivo, que eu passeie, que tu passeis, que ele passeie, que nós passeemos, que vós passeeis, que eles passeiem. Observaram que neste verbo o ir apareceu na primeira, segunda e terceira pessoa, desaparece na quarta e quinta, voltando a aparecer no final. O subjuntivo segue a regrinha que ensinei no início. Vamos a mais um exemplo. Eu penteio, tu penteias, ele penteia, nós penteamos, vós penteais, eles penteiam. No subjuntivo, que eu penteie, que tu penteis, que ele penteie, que nós penteemos, que vós penteeis, que eles penteiem. Perceberam? A conjugação é igual à do verbo passear. Se você sabe conjugar o verbo passear, saberá conjugar qualquer verbo terminado em EAR. São as mesmas terminações. Aqui, todos os verbos terminados em IAR serão também conjugados da mesma forma. Vamos ver o verbo copiar. Eu copio, tu copias, ele copia, nós copiamos, vós copiais, eles copiam. No subjuntivo, que eu copie, que tu copies, que ele copie, que nós copiemos, que vós copieis, que eles copiem. Eu maquio, tu maquias, ele maquia, nós maquiamos, vós maquiais, eles maquiam. Essa é a conjugação do verbo maquiar-se. No subjuntivo, que eu maquie, que tu maquies, que ele maquie, que nós maquiemos, que vós maquieis, que eles maquiem. Exceções dos verbos terminados em IAR são mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar. Vamos ver? Vamos ver o verbo remediar. Eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia, nós remediamos, vós remediais, eles remedeiam. Remediar é reparar uma situação, é fazer uma correção. No subjuntivo, fica que eu remedeie, que tu remedeis, que ele remedeie, que nós remediemos, que vós remedieis, que eles remedeiem. Os 5 conjuga-se igual. Você certamente conhece melhor o verbo odiar. Eu odeio, tu odeias, ele odeia, nós odiamos, vós odiais, eles odeiam. No subjuntivo,
que eu odeie, que tu odeies, que ele odeie, que nós odiemos, que vós odieis, que eles odeiem. É só você lembrar da conjugação do verbo odiar quando for conjugar os outros 4. Tempos derivados do presente do indicativo e a formação do imperativo, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O imperativo afirmativo, ele é uma ordem, então você nunca o conjuga na primeira pessoa do singular, eu. Você não dá ordem para você mesmo. O tu e o vós saem do presente do indicativo, sem o S, ou seja, menos a letra S. Você, nós, vocês. No lugar, você no lugar do ele e vocês no lugar do eles. E o nós sai do presente do subjuntivo. Eu já expliquei isso na outra aula. E o imperativo negativo, ele não tem primeira pessoa do singular, ou seja, não tem o eu. Eu uso sempre a partícula não, porque ele é negativo, e ele sai inteirinho do presente do subjuntivo. Vamos exercitar? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Se você sabe conjugar no presente do indicativo e você quer o subjuntivo, basta pegar o O e mudar para a letra E e segurar esse E até o final. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Se você quer conjugar o imperativo afirmativo, o tu e o vós saem do presente do indicativo, menos a letra S. E as demais pessoas? Do subjuntivo. Quando vem do subjuntivo, fica do jeito que está, não perde nada. Canta tu, cante você. Cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. E o negativo? O negativo não tem primeira pessoa e ele é cópia do presente e do subjuntivo. Cantes tu, cante você. Cantemos nós, canteis vós. Cantem vocês. Com essas dicas, o nível de decoreba é baixo. Basta você lembrar algumas coisas. Vamos ver o verbo ver? Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. Que eu veja, que tu vejas, que ele veja, que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Vê tu, veja você, vejamos nós, vede vós, vejam vocês. Vejas tu, veja você, vejamos nós, vejais vós, vejam vocês. A exceção aqui é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Se tu, seja você, sejamos nós, sede vós, sejam vocês.
sejas tu, seja você, sejamos nós, sejais vós, sejam vocês. Verbos defectivos são os verbos que não se conjuga em todas as pessoas. O verbo colorir só se conjuga a partir da pessoa tu. Tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris, eles colorem. Se o presente do indicativo não tem primeira pessoa, não haverá presente do subjuntivo. O verbo colorir não tem presente do subjuntivo. E o imperativo afirmativo, como será? Só existirá a conjugação do tu e do vós. O verbo reaver só tem nós e vós. E quando for falar o eu? Use outros verbos. Eu encontro, eu acho, eu recupero. Não existe subjuntivo do verbo haver. E o imperativo afirmativo? Só vai ter o vós. E o negativo? Não tem. Quando expliquei o modo indicativo, como conjugar os tempos verbais, usando o presente do indicativo e a terminação de cada tempo, eu falei que o pretérito perfeito não seguia essas regras, que ele era especial. Vamos ver por quê. Se você sabe conjugar o passado de um verbo, o pretérito perfeito e sabe chegar à terceira pessoa do plural, você consegue conjugar também 3 formas verbais: pretérito mais que perfeito, futuro do subjuntivo e pretérito imperfeito. Vamos conjugar o verbo partir. A conjugação do pretérito perfeito é sempre igual. Eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. A palavra mágica é a terceira pessoa do plural, partiram. Por quê? Com ela, eu consigo conjugar a primeira pessoa do pretérito mais que perfeito, do futuro do subjuntivo e do pretérito imperfeito. É só você tirar a letra M da palavra partiram. Como fica? Eu partira. E aí as terminações são sempre iguais. Eu partira, tu partiras, ele partira, nós partíramos, vós partireis, eles partiram. E no futuro do subjuntivo? Você vai de novo no partiram e tira a M. Como fica? Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partides, quando eles partirem. Se você quer o pretérito imperfeito do subjuntivo, volta no partiram e tira R-A-M e acrescenta S-S-E. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Alguns verbos fundamentais que você deve seguir a regrinha que acabei de ensinar e aí você vai conseguir conjugar esses verbos, como o verbo ter, manter, reter, conter,
deter, abster, ater, entre outros. Siga essa regrinha e você conjugará estes verbos.